Agora vamos conversar aqui com o André. André, como é que tem sido a sua experiência com a mosca branca? Eu acho que é um problema sério, não só meu, né, do geral, do contexto todo. Eu só queria fazer uma pergunta ao professor sobre o seguinte: como se sabe que a crotalária é hospedeira da mosca branca? Eu estou numa situação meio inusitada. Você está entre a cruz e a espada. Eu tenho do lado um talhão com soja, que está com uns 10 dias de plantado. Do outro lado eu tenho milho, verão, e tenho a crotalária no meio, que deve estar com uns 45 dias. O que é que o senhor me indicaria para o manejo dessa área? Veja bem, normalmente a crotalária é utilizada para outra finalidade. No entanto, como não se faz basicamente nada, a tendência é que ela seja hospedeira e criatório da mosca branca. Isso vai refletir lá na frente, né? Enquanto que a soja está um pouco mais atrasada em desenvolvimento, é bem provável que já tenha uma certa população de mosca branca desenvolvendo na crotalária, que vai, na verdade, contribuir indo para a cultura da soja. Então, quando você tem essa situação, tem que observar para que finalidade você vai fazer essa utilidade da crotalária, se você vai incorporar lá na frente, você vai levar até o final para produção de semente, alguma Professor, coisa. nesse caso aí, dependendo da finalidade, seria até a situação de antecipar o corte dessa crotalária? Com certeza, depende muito da finalidade. O objetivo Se dela for naquela área. pensar em controlar e tendo mosca branca na crotalária, talvez você tenha que entrar com medidas de proteção, de controle efetivo da mosca branca, para que ela realmente na fase final não esparrame para a cultura da soja. No entanto, o mais importante é verificar em que cultura elas estão desenvolvendo, porque a crotalária é um hospedeiro também da mosca branca, mas ela vai efetivamente estar presente também na cultura da soja, que é a cultura principal e preferida para o desenvolvimento da mosca branca. Por isso seria importante ter um planejamento minucioso do que vai ser feito na área para cuidar, porque, por exemplo, a crotalária também ela é hospedeira de mofo branco, então ver se a área é propensa ou não, tem que fazer toda essa análise. Todo o manejo passa por um processo de avaliação, planejamento e avaliação. Em coberturas vegetais, seja planta daninha, normalmente nós encontramos uma série de plantas alternativas que estão, de certa forma, desenvolvendo a mosca branca. Na medida que você identifica em cima dessas culturas de cobertura vegetal, uma população de mosca branca, o manejo antecipado de secação, para que essa população não comece a colonização quando se implanta a lavoura. Então, esse é o processo mais correto. O que nós estamos vendo é que normalmente em quase o Brasil inteiro se está pensando em fazer duas safras, né? Uma safra normal de verão e a safrinha. Quando nós estamos trabalhando com a soja de ciclo curto, em torno de 100 dias aproximadamente, é onde se desenvolve essa população inicial da mosca branca, e nesse período de desenvolvimento normalmente nós temos o potencial de desenvolver 5 gerações de mosca branca. Por isso que quando você vai colher essa soja de ciclo mais precoce plantado inicialmente, esse é o grande promotor de desenvolvimento que vai, na verdade, promover esse deslocamento da mosca branca para as culturas que foram plantadas um pouco mais tardiamente e em cima de cultivar de um ciclo um pouco mais longo. Esse é o primeiro momento. Agora, tem uma outra cultura que está sendo bastante prejudicada, que é o caso do feijão, né? E esses preços do feijão que estiveram extremamente elevados é uma consequência da ocorrência da mosca branca, que ela não causa um dano tão significativo pelo dano direto, mas muito mais em função porque essa cultura sofre o processo de ser
extremamente suscetível à virose transmitida pela mosca branca. E nessa situação, qualquer plantio de feijão que é feito na sequência do plantio de feijão que é feito em outubro, novembro, o plantio da safrinha, que é janeiro, fevereiro, basicamente foi eliminado do processo de produção no sistema de produção do Brasil Central. Professor, agora que você falou sobre essa questão do feijão, com esses preços elevados, que já foi por causa de uma queda de produtividade, esse preço elevado também pode estimular áreas que antes não eram cultivadas com feijão a serem cultivadas? De todo jeito está se aumentando em outras áreas, mas não consegue suprir porque, na verdade, nós estamos no estado de São Paulo sem produzir feijão de safrinha. O Centro-Oeste como um todo, Bahia, que era um produtor de feijão, não está se conseguindo produzir. Então, a oferta desse produto no mercado a partir de abril, maio, junho e julho, ela fica extremamente prejudicada. Volta o processo normal quando começa a entrar os produtos produzidos pela irrigação a partir de maio. Então, isso tem regulado um pouco, abaixado os produtos, né? O preço dos produtos. Agora, nesse período de abril, maio, junho e julho, basicamente pela falta de uma época de produção, que esses produtos eram regulados, essas ofertas, pelo plantio de verão, plantio de safrinha e de inverno, isso não está ocorrendo mais, muito em função do problema com a mosca branca. Bom, e você também tem lá a sua experiência com a mosca branca. O que é que você tem vivido a campo? Bom dia, Fabélia. Bom dia, doutor Massaro, Osvaldo, o Elizar, o Carlos, o André. Eu sou produtor rural e engenheiro agrônomo, meu nome é Ivan Bruselli, e eu quero, a experiência minha é o seguinte, eu tenho tido de 5% até 15% de perca de produtividade. Né? Em função de mosca. Em função da mosca branca. O que eu achei importante, o doutor Massaro pode explicar melhor, é que ele falou que, primeiro, ter a lupa de 40 vezes para identificar ninfa e ovo, né? Ninfa morta, ninfa viva, né? E o produtor fazer esse mapa dentro do talhão dele para saber onde que a mosca está entrando. E ele associa o mapa de colheita à fertilidade. Ele tem que botar a botina lá dentro da lavoura. Talvez é que o produtor associa muitas coisas à fertilidade do solo. Às vezes uma parte do talhão não produziu bem, ele está associando a fertilidade, né? E talvez é mosca branca. Então eu gostaria de passar para o doutor Massaro para falar isso aí, do produtor ter que ir identificando a diferença de quando é a mosca de quando é a fertilidade. De fazer esse mapa começar da beirada do talhão para o centro. E o doutor Massaro vai poder explicar melhor para nós. Então, professor, qual que é o primeiro passo para o produtor identificar isso e começar a fazer esse mapa? Normalmente, quando não se tem nada em termos de campo, a mosca branca acaba buscando a área de refúgio, que seja cerrado, mata, alguma coisa nesse sentido. No momento que você implanta a lavoura, a lavoura de soja, que é a área de maior cultura, né, de cultivo, normalmente por ela ter uma preferência por essa cultura, ela sai das áreas de refúgio e começa um processo de colonização e desenvolvimento. Então, as primeiras áreas de semeadura ou de plantio são as áreas que necessitam ter um acompanhamento desde o início. Na medida que for identificando o desenvolvimento dessa população, automaticamente ela deve ser controlada. Um grande problema para ter esse time de controle é que o produtor tem como parâmetro a visualização de uma fase apenas do inseto, que é o inseto adulto, aquele que ele enxerga que voa. Quando ele tem essa percepção de uma alta população, você no campo já vai observar uma série e uma quantidade enorme de ovos e de ninfa que vai dar nessa sequência de desenvolvimento populacional.
populacional. Na medida que se identificar um pouco mais cedo e tomar medidas corretas, e na cultura da soja, essa praga nunca vai atacar a lavoura inteira, ela vai atacar alguns talhões. E na medida que você controla esses talhões, a reinfestação quase que não ocorre, porque nessas áreas de refúgio, a mosca branca, no início do desenvolvimento da lavoura, ela já fez uma migração. Por isso que a reinfestação quase que não ocorre. O que nós estamos tendo como parâmetro geral no Brasil inteiro é que os produtores não fazem nenhum controle efetivo nessas primeiras áreas de semeadura. Deixa desenvolver essas grandes massas de população de mosca branca e aí ela começa o quê? Há um processo de caminhamento ou deslocamento, podendo ela deslocar quilômetros e quilômetros no único dia. Por isso que quem vai sofrer é quem planta um pouco mais tardiamente, né? Então aí vem essas grandes populações de mosca branca e nós estamos somente baseado num princípio de controle que é o controle químico. A ferramenta de controle químico, ela vai trazer benefício e traz resultado prático. Mas também nós não podemos somente basear nesse processo e precisamos mudar um pouco a mentalidade dos produtores em relação ao manejo da mosca branca. É porque todo mundo é afetado de uma maneira ou de outra. Então, quando se pensa em manejo integrado da mosca branca, ela tem que ser regional. Quanto maior quantidade de produtores estarem aderidos em fazer esse acompanhamento, monitoramento, fazer essas aplicações um pouco mais cedo, não deixando de entrar num período errado, um período bastante tardio, com alta população, o resultado prático para o sistema de produção na região, ela é muito mais benéfico.